Durante a era de ouro de Hollywood, a imagem era tudo. Os estúdios criavam personas perfeitas na tela para suas estrelas, enquanto tabloides e colunistas de fofocas sussurravam sobre os segredos escondidos por trás do glamour. Em uma era em que gênero e sexualidade eram temas tabus, tais rumores despertaram fascínio público e escândalo. Através de artigos de notícias, entrevistas, livros, tabloides e até mesmo vídeos contemporâneos de transvestigação, vamos desvendar cada história. Christine Jorgensen. Nossa jornada começa não com uma atriz de Hollywood, mas com uma pessoa que se tornou uma celebridade por causa de sua jornada de gênero. No início da década de 1950, Christine Jorgensen surpreendeu o mundo ao anunciar sua transição de gênero. Nascido George Jorgensen Jr., este ex-militar viajou para a Dinamarca para uma cirurgia pioneira de redesignação sexual em 1951. Quando ela retornou aos Estados Unidos, o New York Daily News publicou a manchete chamativa de primeira página: "Ex-militar torna-se loira bonita", transformando-a instantaneamente em um nome conhecido. Christine abraçou os holofotes. Abençoada com elegância e sagacidade, ela usou sua plataforma para educar o público sobre identidade de gênero. Ela refinou um número de boate, cantando e fazendo piadas sobre sua vida. Hollywood ficou atenta. Ela jantou com estrelas de cinema e até fez testes para papéis em filmes. Em um cinejornal, Christine brincou: "Eu não quero ser Betty Grable, eu só quero ser Christine Jorgensen", uma frase que a tornou querida por muitos. Sua abertura foi revolucionária. Ela foi a primeira pessoa amplamente conhecida na América por ter feito uma mudança de sexo. Coccinelle. Enquanto Hollywood fofocava, do outro lado do Atlântico, uma artista francesa estava fazendo sua própria história. Jacqueline Charlotte Dufresnoy, conhecida pelo nome artístico Coccinelle, tornou-se a primeira celebridade francesa a se submeter abertamente à cirurgia de confirmação de gênero. Em 1958, Coccinelle fez sua cirurgia na Europa do pós-guerra, e quando os jornalistas descobriram, a mídia francesa entrou em frenesi. "Eu estava na capa de todas as revistas", lembrou ela, descrevendo como a publicidade a catapultou para a fama. "E me impulsionou ao estrelato." Coccinelle era uma glamurosa showgirl loira no Le Carrousel de Paris, um famoso cabaré. Após sua transição, ela legalmente mudou de nome e se tornou um símbolo de visibilidade transgênero na Europa. Sua fama abriu portas. Ela lançou músicas, estrelou shows em boates e até apareceu em alguns filmes. As audiências que a viram interpretar Cherchez la Femme ficaram deslumbradas. Muitos não tinham ideia de que essa sedutora cantora havia sido designada como homem ao nascer. De fato, o estrelato de Coccinelle ajudou a França a atualizar suas leis para permitir que pessoas trans mudem seu gênero legal após a cirurgia. Em 1960, Coccinelle alcançou mais um marco. Ela se casou em uma igreja católica com seu noivo, tornando-se uma das primeiras mulheres trans a se casar em uma cerimônia religiosa. Seu casamento foi manchete e mostrou uma mudança de atitude, embora gradual, na sociedade. April Ashley. April Ashley foi uma deslumbrante modelo de moda dos anos 1960, cuja carreira foi subitamente interrompida por uma revelação de tabloide. Nascida George Jameson em Liverpool, April fez a transição em 1960 após uma cirurgia arriscada em Casablanca. No início dos anos 60, ela estava vivendo seu sonho em Londres. Uma modelo impressionante de cabelos castanhos estampando as páginas da Vogue e festejando com a alta sociedade. Ela projetava uma aura chique e aristocrática, e os fotógrafos a adoravam. Poucas pessoas sabiam que April tinha sido designada do sexo masculino ao nascimento. Em 1961, esse segredo veio à tona. Um amigo vendeu a história de April ao tabloide britânico Sunday People por 5 libras. O jornal proclamou que a modelo April Ashley nasceu homem, e a sociedade londrina ficou chocada. Da noite para o dia, suas reservas foram canceladas. Designers que a procuravam de repente lhe disseram: "Não queremos pessoas como você." Seu pequeno papel no filme The Road to Hong Kong foi cortado, e seu nome foi retirado dos créditos após a notícia se espalhar. April Ashley se tornou a primeira celebridade trans do Reino Unido a ser exposta contra sua vontade. Alessia Brevard. Nem toda mulher transgênero no showbiz de meados do século estava abertamente assumida. A história de Alessia Brevard permaneceu um segredo de Hollywood por décadas. Nos anos 1960, Alessia era uma aspirante à atriz que navegava pela indústria do entretenimento sem revelar que tinha nascido do sexo masculino. De fato, Brevard foi uma das primeiras americanas a se submeter ao que na época era chamado de cirurgia de mudança de sexo, em 1962. Após a transição, esta performer nascida no Tennessee se reinventou e se dirigiu para os holofotes, mas fez isso de forma discreta, misturando-se como apenas mais uma estrela. Alessia encontrou sucesso inicialmente como showgirl no lendário Finocchio's Club em São Francisco. Apresentada como uma imitadora feminina, ela impressionou o público com sua persona de loira explosiva. Porém, como ela brincou mais tarde, "Para mim,
Não parecia uma imitação. Foi o mais próximo que já estive de ser eu mesma. Em 1963, após a cirurgia, ela estava vivendo verdadeiramente como ela mesma. Ela se mudou para Hollywood e começou a conseguir pequenos papéis em programas de variedades populares da metade da década de 60, dançando no programa de Dean Martin, aparecendo em esquetes com Red Skelton e outros. Ninguém assistindo em casa conhecia seu passado. As oportunidades de atuação cresceram. Brevard conseguiu um papel de destaque ao lado de Don Knotts no filme The Love God, interpretando um interesse amoroso voluptuoso. Ela também aparece no filme de animação cult, American Pop, e até vestiu uma fantasia peluda para lutar contra o Bigfoot em um filme B dos anos 70. Durante todo esse tempo, ela manteve seu passado como um segredo bem guardado para evitar arruinar sua carreira. Era justo esconder meu passado de gênero? Sim, ela escreveu mais tarde. Eu era uma atriz trabalhando e competindo com outras mulheres por papéis. Ter igualdade de condições era importante para mim. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich foi uma das estrelas mais glamorosas da era de ouro de Hollywood, e também uma das mais transgressoras em termos de gênero. Com sua voz apaixonante e pálpebras sensuais, Dietrich cativou o público nos anos 1930, mas também os chocou. Em uma época em que se esperava que as atrizes fossem ultra-femininas, Marlene causou sensação ao vestir smokings e cartolas masculinas, tanto nas telas quanto fora delas. No filme de 1930, Marrocos, ela faz um número de cabaré usando um smoking e até beija uma mulher. Uma cena tão escandalosa na época que alguns censores tentaram bani-la. A aberta flertação de Dietrich com o estilo masculino levou a um interminável fascínio público. As pessoas nunca tinham visto uma estrela de cinema feminina tão à vontade em roupas masculinas. Ela frequentava festas com traje completo de casaca branca e cabelo penteado para trás, irradiando uma atraente ambiguidade. Rumores circulavam. Era apenas uma atuação? Ou Marlene abrigava traços masculinos na vida real? Alguns críticos conservadores zombavam que ela era masculina demais para ser uma mulher de verdade. O público, no entanto, estava encantado. Em privado, Marlene era conhecida por apreciar a especulação. Ela uma vez gracejou: "No fundo, sou um cavalheiro", alimentando o mistério. Não ajudava os rumores o fato de Marlene andar com um grupo de vanguarda em Berlim e Hollywood. Ela contava escritoras lésbicas e coreógrafos gays entre seus amigos, e ela própria era inclinada à bissexualidade. Enquanto os colunistas de fofoca se concentravam principalmente em seus muitos amantes masculinos, alguns murmúrios marginais questionavam se a transgressão de gênero de Dietrich ia mais fundo. Em uma biografia sensacionalista, o autor Kenneth Anger chegou a insinuar que o fascínio de Marlene era diabólico e não natural. Um código para aqueles que queriam sugerir algo ilícito sobre seu gênero. Nunca houve nenhuma evidência de que Dietrich fosse outra coisa senão uma mulher, é claro. Ela teve uma filha e, por todos os relatos, se identificava como mulher. Apenas alguém que gostava de quebrar as regras de gênero. Mae West. Mae West foi a loira ousada que dominou as telas da década de 1930 com suas frases espirituosas e figura de ampulheta. Mas por trás de sua atitude atrevida está uma das lendas urbanas mais selvagens de Hollywood. Ao longo dos anos, surgiu um rumor escandaloso de que Mae West era na verdade um homem, ou pelo menos que a verdadeira Mae West tinha sido substituída por um impostor masculino. Parece absurdo, e é, mas a história ganhou vida própria no mundo das fofocas. O estranho boato é o seguinte: em algum momento por volta de 1950, a verdadeira Mae West morreu, e para manter o lucrativo espetáculo, sua equipe secretamente colocou o irmão de Mae em seu lugar, com o irmão se apresentando como Mae West pelo resto de sua vida. De acordo com esta conspiração, a Mae West dos anos posteriores, aquela que atuou em filmes como Mira Breckinridge, era na verdade seu irmão travestido. Como evidência, os crentes apontam para supostas mudanças na aparência de Mae após 1950. Uma voz mais rouca, uma constituição maior, um pomo de Adão e mãos masculinas aparecendo em fotos. Na verdade, a aparência de Mae evoluiu com a idade, mas os fofoqueiros interpretaram essas mudanças como prova de uma troca. Mesmo celebridades não estavam imunes às fofocas. A atriz Raquel Welch, que trabalhou com Mae West em Mira Breckinridge, achou peculiar a presença dominadora de Mae. Welch brincou mais tarde que Mae parecia um estivador travestido, questionando abertamente se algo estava errado. Ainda assim, a piada de Welch deu um toque de credibilidade de insider de Hollywood à lenda do homem disfarçado. A própria Mae West provavelmente teria rido dessa besteira. Esta é a mulher que disse famosamente: "Eu costumava ser Branca de Neve, mas me perdi." Ela não tinha problema em causar polêmica sobre sexo e gênero. De fato, nos anos 20, Mae escreveu uma peça chamada Drag sobre travestis e foi uma pioneira.
Defensora de artistas gays. É possível que o conteúdo de mudança de gênero de Mira Breckinridge também tenha alimentado esses rumores, mas quando confrontados com a teoria de que May era um homem, pesquisadores a desmentiram completamente. Observando a certidão de nascimento de Mae West, sua infância bem documentada e, claro, seu próprio relatório de autópsia, que confirmou sua anatomia feminina. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn era a realeza de Hollywood, uma atriz vencedora do prêmio da Academia, com maçãs do rosto que poderiam cortar vidro, e um espírito ferozmente independente. Ao contrário das bombas curvilíneas de sua época, Hepburn tornou-se famosa pelo seu estilo moleca e pela recusa em interpretar a estrela delicada. Ela andava pelos estúdios de calças e mocassins numa época em que outras atrizes eram costuradas em vestidos frufrus. Essa audácia deu a Katharine a reputação de rebelde e, inevitavelmente, gerou rumores sobre seu gênero e sexualidade. Nos anos 1930, ver uma mulher de calças era um choque. Hepburn não apenas usava calças, mas as tornou chiques. Os executivos do estúdio ficaram tão perplexos com suas roupas que um produtor literalmente roubou seu jeans azul do camarim, na esperança de que ela fosse obrigada a usar uma saia. Mas Katharine simplesmente andou pelo set de roupa íntima até que fossem devolvidos. Suas escolhas de moda masculinas, hobbies atléticos e atitude direta levaram algumas colunistas de fofocas a chamá-la de Katharine da arrogância e a especular que ela queria ser homem. Havia rumores de que Hepburn era intersexo ou tinha desejos secretos de mudar seu sexo, essencialmente porque as pessoas tinham dificuldade em encaixá-la na ideia de feminilidade dos anos 1930. Décadas depois, um usuário do Quora perguntou de forma direta: "É verdade que Katharine Hepburn era realmente um homem trans?" Ao que um historiador de cinema respondeu: "Não, ela simplesmente se recusou a se conformar aos estereótipos." Candy Darling. No final da década de 1960, à medida que o sistema de estúdios de Hollywood enfraquecia, a cena artística underground de Nova York produziu suas próprias estrelas. Nenhuma mais glamurosa do que Candy Darling. Candy era uma mulher trans que se tornou uma estrela improvável no círculo de Andy Warhol. Com seu cabelo loiro platinado, olhos de corça e comportamento elegante, ela evocava ídolos do antigo Hollywood como Kim Novak e Marilyn Monroe. Mas a jornada de Candy para o estrelato ocorreu não nos estúdios de cinema, mas em filmes de vanguarda e teatros do centro da cidade. Candy Darling sabia desde cedo que estava destinada a ser uma mulher. No final da adolescência, ela havia feito a transição e se renomeado Candy, inspirando-se na feminilidade açucarada da cultura pop. Warhol a descobriu na cena de boates do Greenwich Village. Impressionado com sua beleza, ele escalou Candy para seus filmes experimentais. Ela estrelou em filmes artísticos de baixo orçamento, onde Candy interpretava essencialmente versões de si mesma como uma mulher trans glamurosa, enfrentando cenários selvagens. Como observou um biógrafo, ela não estava atuando, estava vivendo. O público da época nunca tinha visto nada como Candy. Aqui estava uma atriz abertamente transgênero, em uma época em que a palavra transgênero nem era usada ainda. Candy referia-se a si mesma simplesmente como uma mulher e incorporava a persona de uma estrela de Hollywood dentro e fora da tela. Ela frequentava festas exclusivas, posava para fotógrafos famosos e foi mencionada na Interview Magazine de Warhol como uma it girl da cena. Mas Candy também enfrentava discriminação constante na vida diária. Assédio, dificuldade em encontrar trabalho estável e o desgaste emocional de viver como uma pioneira trans. Seus desempenhos eram uma forma de realização de desejos e resiliência. Em um dos filmes de Warhol, ela apresenta um monólogo improvisado sobre querer ser uma verdadeira atriz de Hollywood. É assombroso porque esse sonho estava sempre fora de alcance. Holly Woodlawn. Holly veio de Miami, Flórida. Essas letras famosas de Walk on the Wild Side, de Lou Reed, são sobre ninguém menos que Holly Woodlawn, outra das superestrelas trans de Andy Warhol. A jornada de Holly realmente começou quando fugiu de casa na adolescência e se reinventou em meio à contracultura dos anos 60. Com uma sagacidade rápida e uma atitude destemida, Holly tornou-se uma presença constante na fábrica de Warhol, conhecida por seu humor extravagante e estilo boêmio. Em 1970, Holly Woodlawn surgiu na cena do cinema underground com um papel principal em Trash, dirigido por Paul Morrissey e produzido por Warhol. No filme, Holly interpreta uma travesti carismática vivendo nas favelas, um papel não muito distante de sua própria realidade na época. No ano seguinte, ela juntou-se aos amigos, Candy Darling e Jack Curtis, em Women in Revolt, uma sátira ao feminismo em que as 3 mulheres trans interpretaram personagens extravagantes, satirizando a sociedade. Esses papéis tornaram Holly uma espécie de celebridade cult. Ela, Candy e Jack foram apelidadas de trio drag queen de Warhol, ou como um escritor posteriormente disse, um trio de garotas que haviam nascido homens. Elas foram algumas das primeiras,
ícones trans do século XX. De fato, Holly se identificava orgulhosamente como uma mulher transgênero. Sua notoriedade dos filmes e da música de Lou Reed trouxe a ela uma atenção mainstream que poucas pessoas trans tinham experimentado. De repente, Holly estava sendo entrevistada na Esquire e socializando com pessoas como Salvador Dalí. No entanto, as portas de Hollywood permaneceram em grande parte fechadas para ela. Quando Joe D'Alessandro passou a fazer mais filmes, Holly lutou para encontrar papéis. A indústria cinematográfica mainstream dos anos 70 não estava pronta para abraçar uma atriz transgênero fora do cinema underground. Holly Woodlawn permaneceu uma figura querida na comunidade LGBTQ+. Ela usou seu afiado senso de humor em atos de cabaré e show solo. Nos anos 1980, ela escreveu um livro de memórias, A Low Life in High Heels, contando suas aventuras selvagens. Os fãs que a viam ao vivo eram presenteados com histórias escandalosas e autodepreciativas sobre a vida às margens da fama. Meu público espera que eu seja a canção, brincava, referenciando as letras de Reed sobre ela. Jackie Curtis. Jackie Curtis foi o terceiro membro do triunvirato trans dos anos 1960 de Warhol, ao lado de Candy e Holly. Mas a influência de Jackie se estendeu além do cinema, alcançando o mundo do teatro. Com seus cabelos vermelhos como chama e estilo chique de brechó, Jackie desafiava todos os rótulos. Ela era dramaturga, poeta e performer, que declarou famosamente: "Eu não sou um menino, eu não sou uma menina. Eu sou apenas eu, Jackie." Curtis cresceu no East Village de Nova York, criada por uma avó que administrava um bar sórdido frequentado por personagens locais. Ao final da adolescência, Jackie encenava peças de vanguarda com temas de gênero em clubes do centro da cidade. Ela frequentemente escalava seus amigos e a si mesma em papéis extravagantes de drag. Em shows como Glamour, Glory and Gold e Heaven Grand and Amber Orbit, Jackie misturava humor camp, homenagem a Hollywood e realidade crua. O público estava igualmente confuso e hipnotizado. Essas produções off-Broadway, muitas vezes invadidas pela polícia por serem consideradas muito desviantes, ajudaram Jackie e seu grupo a ganharem uma reputação no underground queer de Nova York. Andy Warhol percebeu e convidou Jackie para seus projetos de filmes. Curtis co-estrelou em Flash e teve um papel principal em Women in Revolt, ao lado de Candy e Holly. Em Women in Revolt, o personagem de Jackie, satirizava as feministas militantes, enquanto a verdadeira Jackie comentava astutamente sobre a fluidez de gênero. Warhol disse famosamente: "Jackie Curtis não é uma drag queen. Jackie é uma artista, uma pioneira sem fronteiras." Ele quis dizer que a criatividade de Jackie ia além da imitação. Curtis estava inventando um novo tipo de expressão de gênero na arte. De fato, muitos acreditam a Jackie Curtis como um exemplo precoce de identidade genderqueer. Às vezes ela se apresentava como uma mulher glamurosa com batom e cachos. Outras vezes ela andava por aí de jeans rasgados e camisa de trabalho masculina. Para Jackie, era tudo teatro. Amanda Lear. Indo para as décadas de 1970 e 80, encontramos uma celebridade cujo gênero se tornou um tópico de especulação interminável e autopromoção inteligente: Amanda Lear. Uma modelo estatuária que virou cantora disco, com uma voz rouca e um sorriso sábio, Lear foi uma musa de Salvador Dalí e teve sucessos nas paradas europeias. Ela também utilizou famosamente um rumor de que havia sido designada homem ao nascer, um boato que intrigava e escandalizava o público. O passado enigmático de Amanda Lear era o material dos sonhos dos tabloides. Nos anos 60, ela era uma presença constante nas cenas de Londres e Paris, desfilando para Paco Rabanne e posando na capa do álbum For Your Pleasure, do Roxy Music. Ela cultivava um ar de mistério. Em meados da década de 1960, Dalí ficou cativado por ela e frequentemente comentava sobre sua beleza andrógina, relatadamente dizendo a ela que o ideal perfeito era o hermafrodita, o ser divino. Foi nesse meio que começaram a circular boatos de que Amanda talvez não fosse cisgênero. Segundo a modelo trans April Ashley, Lear teria nascido Alan Tapp e feito a transição, uma afirmação que Lear sempre negou. Quando Amanda lançou sua carreira musical em meados da década de 1970, seu empresário decidiu explorar o mistério. Como Lear admitiu mais tarde, "Para começar como cantora, aproveitei um boato sobre meu gênero atribuído ao nascer. E quando o boato foi captado pelos tabloides, todos ficarão intrigados por você", Dalí me disse. De fato, os tabloides enlouqueceram com a ideia de que esta rainha da disco, com voz profunda e sedutora, tinha um passado de mudança de sexo. Em vez de refutá-lo firmemente, Amanda Lear brincava com a ideia. Ela piscava e dizia: "Nasci mulher, mentalmente." Ou lançava músicas irônicas como I'm a Mystery, com letras como "O cirurgião me construiu tão bem que ninguém poderia dizer que eu era outra pessoa."
Os fãs analisaram seu maxilar anguloso e longos membros em busca de sinais, enquanto Lear jogava dos dois lados de forma astuta, negando o boato, mas de uma maneira tão divertida que mantinha as pessoas em dúvida. Caroline Tula Cossey. Na década de 1980, a comunidade transgênero obteve uma vitória quando uma modelo deslumbrante chamada Caroline Tula Cossey apareceu brevemente como uma Bond Girl, uma das belezas em somente para seus olhos. Tula, como era conhecida, era alta, morena e glamourosa. Os espectadores nunca teriam adivinhado que ela havia sido designada do sexo masculino ao nascer. Por um momento, Cossey desfrutou de seu sonho em Hollywood. Ela é vista relaxando à beira da piscina no filme, convivendo com 007. Mas em poucos meses, esse sonho se transformou em pesadelo quando um tabloide expôs seu segredo ao mundo com a manchete. A garota de James Bond era um menino. Caroline Cossey nasceu em 1954 e fez a transição na adolescência, na Inglaterra. No final dos anos 70, ela havia construído uma carreira de sucesso como showgirl e modelo de moda. Ela até apareceu na página 3 dos jornais britânicos sem que ninguém percebesse seu passado. Em 1978, no entanto, um trabalho na televisão levou a um quase contratempo. Um jornalista descobriu que ela era trans e ameaçou publicar, fazendo com que Caroline abandonasse o programa na última hora. Indiferente, ela continuou modelando. Conseguir uma parte como figurante no filme de Bond parecia a grande oportunidade. Então veio a revelação. Em 1981, depois de 007, Somente para Seus Olhos, estrear nos cinemas, o tabloide News of the World de Rupert Murdoch publicou seu grito de exposição sobre Cossey. Ela ficou arrasada. Lá se foram todas as minhas esperanças de levar uma vida normal, escreveu Caroline. De repente, sua história mais pessoal tornou-se propriedade pública. Os produtores do filme de Bond ficaram mortificados. Isso foi décadas antes que uma atriz trans abertamente pudesse ser aceita. Ainda assim, Cossey escolheu lutar em vez de se esconder. Em 1982, ela fez história ao posar para a Playboy, mostrando com orgulho sua feminilidade ao mundo. Ela também lançou uma autobiografia intitulada Eu Sou uma Mulher, afirmando sua identidade nos seus próprios termos. Tula tornou-se uma improvável porta-voz transgênero na mídia, aparecendo em programas de entrevistas para compartilhar sua história. Ela até tomou medidas legais pelos seus direitos. Nos anos 1980, o Reino Unido não a reconhecia legalmente como mulher, o que a impedia de se casar com seu namorado. Então, Cossey levou o governo do Reino Unido ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, argumentando pelo reconhecimento legal. Ela venceu o caso inicial em 1989, um marco para os direitos trans, embora tenha sido anulado em recurso em 1990, deixando-a profundamente desapontada. Apesar dos contratempos, a coragem de Caroline Cossey abriu caminho. Ela mostrou que mulheres transgênero podiam circular nos mais altos círculos da moda e do entretenimento, nada menos que uma Bond Girl, e que ser exposta, embora traumático, não precisava significar o fim da vida. A longo prazo, Cossey tornou-se uma inspiração. Modelos trans mais jovens, como Carmen Carreira e Valentina Sampaio, frequentemente citam Tula como uma influência, pois ela ousou ser visível quando praticamente ninguém como ela era. Olhando para trás, os produtores de Bond removeram silenciosamente o nome de Tula dos créditos do filme após a matéria do tabloide, um lembrete contundente do preconceito da época. Mas hoje, fãs e até aficionados por Bond celebram Caroline Cossey como uma Bond Girl pioneira. Nos últimos anos, ela tem sido tema de retrospectivas positivas na mídia, destacando como lutou incansavelmente pelos direitos iguais. A vida de Cossey prova que mesmo quando a verdade de alguém é usada contra ele em uma manchete sensacionalista, assumir essa verdade é a melhor defesa de todas. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis surgiu no cenário no Halloween de 1978 como uma rainha do grito. E na década de 1980, ela alcançou a fama com sucessos como Trocando as Bolas e Um Peixe Chamado Wanda. Mas, junto com sua carreira de sucesso, cresceu uma estranha e persistente lenda urbana, de que Curtis nasceu intersexo. Em outras palavras, que ela tinha traços masculinos e femininos ao nascer, ou uma condição de cromossomo XY. O boato afirmava que ela tinha uma condição como síndrome de insensibilidade aos andrógenos e que ela até tinha reconhecido isso de forma sutil. Como tal história se enraizou sobre uma celebridade de Hollywood? Este boato parece ter começado no início dos anos 1980, possivelmente em campi universitários, onde se tornou um fato sussurrado em escolas de medicina. Uma versão afirmava que, em uma aula de genética médica, professores mencionariam uma atriz famosa com cromossomos XY que não sabia disso até mais tarde, insinuando Jamie Lee. Outra base era que Jamie Lee Curtis nunca teve filhos biológicos, o que os fofoqueiros tomaram como evidência de uma condição intersexual causando infertilidade. Além disso, Curtis tem um nome unissex e uma beleza com um toque um tanto andrógeno, o que talvez alimentou a especulação. A lenda ganhou tanta força que foi declarada como fato em alguns círculos. Na
Na era pré-internet era um tipo de mito de Hollywood que todo mundo já ouviu. No entanto, a própria Jamie Lee Curtis nunca disse nada para confirmá-lo. De fato, nenhuma fonte verificável jamais o provou. Como observado pelo Los Angeles Times, este rumor antigo é quase certamente falso. Também foi desmentido por profissionais de saúde. O consenso é que se trata de folclore de celebridades, não mais factual do que a velha história de Richard Gere e o Gerbil. Curtis ocasionalmente referiu-se a isso com humor. Em um programa de televisão, quando o assunto foi abordado, ela brincou: "Acho muito interessante que as pessoas estejam interessadas, mas se eu tivesse algo a dizer, teria escrito um livro sobre isso." Grace Jones. Na chamativa cena de clubes dos anos 1980, nenhuma figura era tão marcante e andrógena quanto Grace Jones. Uma modelo que se tornou cantora, com um físico esculpido e um corte de cabelo raspado audacioso, Jones borrava as linhas de gênero em sua moda e apresentações. Ela aparecia no palco em um espartilho metálico em um momento e, no próximo, em um terno masculino, seu rosto contornado com uma maquiagem geométrica dramática. Sua persona era tão vanguardista que inspirava tanto admiração quanto incerteza. Algumas pessoas simplesmente não sabiam como entender Grace Jones. Assim, talvez inevitavelmente, surgiu um boato. Será que Grace Jones nasceu homem? É difícil identificar quem começou esse murmúrio, mas em meados da década de 80, ele circulava em certos cantos. O boato provavelmente ganhou força, porque a aparência de Grace desafiava a feminilidade tradicional. Ela era alta, musculosa, com uma voz profunda e imponente, bem diferente das delicadas divas pop da época. Como um comentarista online disse anos depois, Grace Jones às vezes parecia masculina. Sim, o boato era que ela nasceu homem. De fato, as conversas de boates e alguns tabloides cruéis questionavam seu gênero. A própria Grace Jones nunca indicou nada do tipo. Ela falou sobre sua criação na Jamaica como uma garota chamada Grace Mendoza e até sobre dar à luz seu filho em 1979. Mas isso não impediu a fábrica de boatos. Alguns afirmavam que sua ousadia tinha que vir de uma energia masculina, refletindo uma descrença sexista de que uma mulher poderia ser tão forte e desinibida no palco. Jones virou as normas de gênero de cabeça para baixo. Quem mais poderia fazer um traje de couro justo com colares de cadeado parecer elegante? Em videoclipes como Pull Up to the Bumper, ela projetava uma sexualidade agressiva que não era tradicionalmente feminina nem masculina, mas algo além. Isso apenas alimentou a conversa de "ela era originalmente masculina?" entre aqueles que equiparavam musculoso a masculino. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, o eterno símbolo da feminilidade, parece uma candidata improvável para um boato de que nasceu homem em segredo. No entanto, nos últimos anos, até mesmo a Marilyn foi envolvida em conspirações bizarras da internet que afirmam que muitos astros de Hollywood eram secretamente transgêneros. Essas teorias propagadas por uma comunidade marginal, às vezes chamada de transvestigadores, analisam os corpos das celebridades em detalhes ridículos, e nem mesmo Marilyn, o exemplo clássico de beleza, escapou de seu microscópio. Um exemplo viral: teóricos da conspiração circularam imagens do pescoço de Marilyn, insistindo que avistaram um pomo de Adão. Marilyn Monroe, indiscutivelmente uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos, tinha um pomo de Adão perfeitamente proeminente, proclamou um defensor nas redes sociais, como se isso provasse alguma coisa. Eles também apontam para seus ombros largos, ou para a proporção dos dedos, em certas fotos, afirmando que esses são marcadores esqueléticos masculinos. É tudo manifestamente absurdo. A autópsia de Marilyn, seu histórico médico e sua vida pessoal não oferecem nenhuma sugestão de qualquer mudança de gênero oculta. Ela lutou publicamente contra a endometriose, teve vários abortos espontâneos e desejava ter filhos, experiências compatíveis com a anatomia de uma mulher cisgênero. Então, de onde veio essa ideia maluca? Faz parte de uma teoria mais ampla e extremamente marginal de que uma cabala secreta em Hollywood tem trocado os gêneros das estrelas como uma espécie de grande engano. No caso de Monroe, alguns conspiracionistas ligam isso a outras alegações estranhas, como que ela foi criada pela família Kennedy ou era uma peça transgênero em uma conspiração governamental maior. É o tipo de alegação que prospera em fóruns anônimos na internet e em vídeos no YouTube com narrações ominosas. Um usuário do Reddit brincou com essas teorias ao postar: Marilyn Monroe é um homem, em um fórum dedicado a opiniões ruins sobre anatomia, e os comentadores se acumularam zombando da noção ridícula. Elizabeth Taylor. Dame Elizabeth Taylor, 2 vezes vencedora do Oscar, rainha de Hollywood de olhos violeta, era o epítome do glamour feminino. Parece loucura questionar sua feminilidade, e de fato, durante sua vida, ninguém o fez.
Liz Taylor era famosamente casada 8 vezes e teve 4 filhos, demonstrando de forma concreta qualquer ideia de ser homem. No entanto, no estranho mundo dos fóruns de conspiração na internet, até mesmo Elizabeth Taylor se tornou postumamente um alvo. O surgimento de vídeos de conspiração transvestigativos na última década trouxe Taylor para a tese absurda deles de que praticamente todas as grandes celebridades são secretamente transgêneros. Esses detetives do YouTube afirmam analisar a estrutura óssea e as proporções masculinas versus femininas. Em um caso, um vídeo declarou categoricamente que Elizabeth Taylor era MTF, exibindo fotos dela e fazendo comentários sem sentido sobre a largura dos ombros. Em um grupo do Facebook dedicado a essa conspiração, um usuário postou uma foto clássica de Taylor dos anos 50 e insinuou que sua notável capacidade de atrair atenção era evidente. Divulgação da transvestigação agora. A noção está além do limite. Não há um pingo de evidência real, apenas percepção distorcida. Então por que Elizabeth Taylor? Possivelmente porque ela exemplificava o auge da feminilidade tradicional. A cintura fina, o busto volumoso, o rosto delicado, o que perversamente a torna um alvo atraente para aqueles que tentam desestabilizar tudo o que conhecemos. Se até ela pudesse ser considerada designada do sexo masculino ao nascer, a teoria deles parece ainda mais provocativamente intrigante. Eles se agarram a coisas triviais. Imagine que Liz tivesse uma voz um pouco profunda. Para os conspiracionistas, isso é prova de uma laringe masculina oculta. Ela tinha uma personalidade forte e ficou famosa por tomar o controle de sua vida. Para os conspiracionistas, uma mulher poderosa é suspeita por padrão. Claro, a verdadeira história de Elizabeth Taylor está bem documentada. Nascida em Londres de pais americanos, criada em Los Angeles, ela foi preparada como uma estrela mirim a partir dos 10 anos. Existem inúmeros registros de seus primeiros anos como garota, desde seu teste de tela na MGM aos 9 anos até sua estreia aos 12 em A Mocidade é Assim Mesmo. Se houvesse algo incomum sobre o sexo dela ao nascer, não poderia ter sido escondido naqueles dias de exames médicos de estúdio e boatos. E, de fato, nada do tipo foi jamais rumor até que essas teorias modernas da internet surgiram. Sophia Loren. A deusa da tela italiana, Sophia Loren, é celebrada por sua beleza mediterrânea sedutora e figura voluptuosa. Ela ganhou o Miss Elegância em um concurso de beleza e se tornou a atriz mais famosa da Itália. Parece absurdo questionar sua feminilidade. Ainda assim, até mesmo Sophia Loren se viu envolvida na bizarra narrativa da conspiração de que todas as estrelas são trans. Nas redes sociais pode-se encontrar postagens de teóricos da conspiração afirmando categoricamente Sophia Loren e sua irmã, junto a fotos mal interpretadas. Como chegamos aqui? Historicamente, nunca houve um sussurro no auge de Loren de que ela fosse algo além de uma mulher. Ela se tornou mãe, o que por si só contraria a noção. Os rumores atuais são uma invenção moderna, aparecendo nas câmaras de eco do Twitter e fóruns marginais. Frequentemente, eles colocam Loren junto com outras atrizes clássicas, afirmando que toda uma geração de mulheres de Hollywood era na verdade masculina, uma conspiração de proporção e improbabilidade surpreendentes. O que possivelmente alimenta as especulações sobre Sophia Loren? Talvez o fato de que, na sua juventude, Loren tinha uma estrutura óssea marcante, maçãs do rosto salientes, um maxilar forte, características que na visão distorcida dos transvestigadores sinalizam masculinidade. Além disso, Sophia era mais alta e menos delicada do que, por exemplo, Audrey Hepburn. Na famosa foto de 1957 de Loren olhando o decote de Jayne Mansfield, os conspiracionistas estranhamente focam em Loren. Um comentário no Facebook sobre essa foto diz: porque ele nasceu homem, como todas as celebridades femininas, referindo-se a Loren. É um exemplo surpreendente de ver o que se quer ver. Para qualquer olho razoável, Loren naquela foto é o retrato da elegância feminina. Mas, para um teórico da conspiração, sua postura elegante e talvez a largura dos ombros acionam o alarme do nascido homem. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, a heroína de Olhos de Corça de A Princesa e o plebeu e bonequinha de luxo, representa a feminilidade refinada e delicada no cinema. Ainda assim, incrivelmente, até ela foi arrastada para o reino das questões conspiratórias de gênero. Em vídeos e fóruns online, transvestigadores examinaram a figura esbelta e a estrutura óssea angular de Hepburn, alegando que são supostas evidências de que Audrey era invertida. É um testemunho de quão extremista e absurda essa mentalidade conspiratória pode se tornar. Durante a vida de Audrey, nenhum rumor desse tipo existia. Ela teve romances bem conhecidos e deu à luz um filho em 1960, eventos muito públicos que minam qualquer ideia de
oculto, a fisiologia masculina. As conversas sobre Hepburn ser qualquer coisa que não uma mulher surgiram apenas nos últimos anos como parte da conspiração online mais ampla que afirma que inúmeras celebridades são trans. Esses teóricos usam marcadores corporais pseudocientíficos, linhas do maxilar, proporções de ombros para quadris, comprimentos de dedos para encaixar em sua narrativa. No caso de Audrey, argumentam que suas clavículas eram proeminentes, seus quadris estreitos, sua altura relativamente alta, etc., como se essas características comuns de uma mulher com aspecto de modelo realmente indicassem masculinidade. É realmente um raciocínio fraco. A magreza etérea de Hepburn provavelmente incentivou parte dessa conversa. Ela era naturalmente muito esguia, com membros longos e busto pequeno. Ironicamente, essas características fizeram dela um ícone da moda. Mas os conspiradores veem o mesmo e gritam: esqueleto masculino. Um vídeo infame no YouTube compara o físico dela e de outras atrizes com gráficos pseudocientíficos de masculino versus feminino, concluindo de forma absurda que Audrey tinha a anatomia de um homem. É importante notar que esses vídeos são amplamente ridicularizados. Comentadores em um tópico do Reddit responderam a uma afirmação de que Audrey Hepburn era, na verdade, um homem com pura zombaria e frustração pela ignorância. Além disso, a história pessoal de Audrey Hepburn está exaustivamente documentada, desde o treino de balé na adolescência até as suas 2 gravidezes. Sem mencionar os amigos de longa data de Audrey, seus maridos, suas próprias palavras e entrevistas, nada dá a menor pista de qualquer engano de gênero. Os conspiracionistas nunca forneceram uma fonte. Eles se baseiam puramente na interpretação errônea da aparência física. Como a doutora Jay Thompson explicou em um artigo recente sobre esse fenômeno, eles usam uma forma de frenologia para provar que celebridades cisgênero são, na verdade, trans. É uma pseudociência impulsionada por câmaras de eco na internet. O que a própria Audrey teria pensado sobre isso? Sempre graciosa, ela poderia ter ficado perplexa, mas empática em relação a como tais ideias absurdas ganham força. Mais tarde na vida, como embaixadora da boa vontade da Unicef, ela viajou para áreas empobrecidas e testemunhou dificuldades reais. Ela tinha uma profunda compreensão da vulnerabilidade humana e da imaginação. Pode-se imaginá-la respondendo gentilmente: as pessoas dirão todo tipo de coisa. Eu sei quem sou, e isso basta. E quem era ela? Uma mulher de imenso talento, bondade e estilo. Nada mais ou menos misterioso do que isso. Greta Garbo. Greta Garbo, a reclusa esfinge sueca da era de ouro de Hollywood, carregava uma aura de mistério que gerava intermináveis especulações. Com sua voz profunda e beleza intensa, quase andrógena, Garbo às vezes borrava as linhas de gênero na tela, notavelmente vestindo um terno e boné masculinos em Rainha Cristina, 1933, para passar por um jovem cavalheiro. Esta escolha artística escandalizou os censores que não estavam acostumados a ver uma estrela feminina interpretar convincentemente um homem. Fora das telas, Garbo cultivou uma persona privada, às vezes masculina também. Ela usava calças e sapatos baixos numa era de babados e preferia a solidão à companhia de pretendentes. Com o tempo, surgiram murmúrios. Havia mais na masculinidade de Garbo além da moda? Será que ela desejava ter nascido homem? Curiosamente, a própria Greta Garbo já confidenciou uma crença de infância que alimentou tais rumores. Quando menina na Suécia, Garbo era considerado um moleque, tanto que até os 7 anos, ao ver o órgão sexual masculino, pensou que era um menino, uma anedota anotada por um biógrafo. Descobrir o contrário alegadamente perturbou a jovem Greta, embora ela eventualmente tenha crescido em sua feminilidade. Ainda assim, esta história sobre a confusão de gênero juvenil de Garbo foi citada em livros e artigos, dando um ângulo psicológico intrigante para aqueles que gostam de imaginar que Garbo abrigava uma identidade masculina dentro de si. Acrescentando ao mistério, Garbo frequentemente usava apelidos masculinos. Ela se chamava de Harry, ou Gabo, em cartas para amigos, e assinava algumas notas como Harry Boy. Era parcialmente brincalhona, ela tinha um senso de humor seco, mas também indicava como ela não seguia rigidamente as normas de gênero em privado. Ela formou relações emocionais próximas com mulheres, o que levou alguns a especular sobre sua sexualidade. Nos boatos da década de 1930, rumores de lesbianismo ou bissexualidade eram comuns para mulheres independentes como Garbo. Mas, dando um passo além, questionar se Garbo era realmente uma mulher permanecia principalmente no âmbito da conjectura silenciosa. Avance rápido para o clima de conspiração de hoje. E, de fato, Garbo foi envolvida na conversa de talvez ela fosse um homem. Postagens na internet a colocam junto a outros ícones, alegando que seus ombros largos ou queixo forte sugerem uma construção masculina. Eles mencionam seu reclusão como uma forma de esconder um segredo.
Claro, nada disso é apoiado por fatos. Greta Garbo. Garbo nasceu mulher. Foi criada como uma menina chamada Greta Gustafsson. Ela teve um desenvolvimento feminino normal. Na verdade, inicialmente, foi considerada muito rechonchuda por Hollywood, até que fez dieta para atingir o visual anguloso que conhecemos. Apesar de nunca ter casado ou tido filhos, isso por si só não é evidência de nada em relação ao gênero. O que é verdade é que o apelo andrógeno de Garbo era muito real e reconhecido até mesmo em sua época. Ela capturou uma espécie de magnetismo neutro quanto ao gênero que fazia tanto homens quanto mulheres se apaixonarem por sua imagem. Como o historiador de cinema Parker Tyler escreveu, Garbo sutilmente zomba da identidade de gênero em seus papéis, apresentando quase um terceiro sexo na tela. Isso fazia parte de sua arte. Naturalmente, alguns observadores interpretaram isso de forma literal, mas Garbo nunca comentou tais interpretações. Ela disse infamemente aos repórteres: "Eu nunca disse que quero ficar sozinha. Eu apenas disse que quero ser deixada em paz." Essa era sua prioridade: a privacidade.